Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. É o Alfredo Passos, uma vez mais falando dos estúdios do Ideias Movem Empresas. Hoje, junto com a Cláudia Prantes, nós vamos apresentar uma série de episódios sobre inteligência aplicada aos negócios, ou seja, como você pode ter um olhar sobre o mercado de atuação e assim tomar melhores decisões com menores riscos empresariais. Cláudia. Olá, eu sou especialista de mercado e atuo há mais de 2 décadas ajudando empresas a transformar informação em decisão. E aqui, junto com o Passos, eu trago um olhar de quem vive o processo na prática. As perguntas certas, as armadilhas mais comuns e os caminhos que funcionam. Então, para que você possa nos conhecer melhor, eu sou o Alfredo Passos, como já afirmei, realizei 250 projetos na última década que envolvem a aplicação de inteligência competitiva, ou seja, como partir da estratégia até as ações com base em análise de mercado, concorrência, consumo e consumidores. Sou autor de 17 livros nesses temas e o meu papel aqui será trazer o rigor conceitual e a experiência de campo, ou seja, o que separa uma análise que orienta uma tomada de decisão daquela que apenas enfeita o relatório, E Cláudia. juntos criamos a ideia que move empresas. Um podcast para empresários e para analistas que querem usar a inteligência de mercado de verdade. Inteligência que move empresa. Cada episódio vai trazer um tema direto, exemplos reais e pelo menos uma coisa que você pode aplicar ainda essa semana. O nosso compromisso com você é clareza, porque clareza é o que move as decisões. E trazendo essa primeira série de podcasts, tem um tema que não há mais como a gente ignorar: inteligência artificial e o seu papel dentro do processo de inteligência de mercado. Todo mundo está falando de IA, mas poucas pessoas estão falando de como usar com critério dentro de um processo de análise real. E é exatamente esse gap, ou seja, esse intervalo que a gente quer tratar nessa série. Não vamos ensinar a usar ferramentas, mas sim pensar o papel da inteligência artificial no processo de inteligência, onde ela ajuda, onde ela pode te atrapalhar e onde ela pode te fazer tomar uma decisão errada e, portanto, muito cara. A série vai cobrir desde o uso básico da inteligência artificial em pesquisas de mercado, passando em como avaliar os dados que ela gera e até o papel do analista humano no mundo onde a IA faz o trabalho volumoso em segundos. E tudo isso sempre conectado à tomada de decisões. Porque é isso que a inteligência de mercado tem o seu papel, para isso que ela existe. Então é isso, o convite para você que é empresário, executivo, lidera equipes e quer entender como usar inteligência artificial para tomar decisões melhores, essa série é para você. E ainda, se você é analista de negócios, analista de marketing, analista de inteligência competitiva ou de mercado, ou outros sobrenomes que tenham inteligência, e quer saber como se posicionar num mercado onde a inteligência artificial virou concorrente, mas ao mesmo tempo ferramenta. Então, esta série também é para você. Então, vamos para o episódio de hoje, Passos. A gente vai direto ao ponto mais urgente da série. A diferença entre usar a IA para acelerar a análise de mercado e usar a IA para substituir a análise. Porque essas duas coisas, elas parecem iguais na superfície e produzem relatórios e resultados completamente diferentes. E a ideia é mostrar o erro mais comum que nós estamos vendo acontecer e que está custando credibilidade para analistas e muito dinheiro para as empresas. E depois nós queremos mostrar como deveria ser feito. Inteligência artificial como apoio estratégico ao processo de inteligência, não como um atalho que pula o processo. E o mais importante, nós vamos terminar esse podcast com 3 pontos práticos para que você consiga aplicar já na próxima vez que usar qualquer uma das ferramentas de IA para fazer uma pesquisa de mercado. Todo mundo está usando alguma ferramenta de IA para pesquisa de mercado, mas tem uma diferença enorme entre usar a IA para acelerar o processo de desenvolvimento
e usar ela para substituir o processo de análise. Essa diferença está custando muito caro, tanto para os analistas como para as empresas, que elas tomam decisões baseadas em dados que ninguém checou. E para os profissionais de inteligência de mercado, que entregam análises que não resistem a uma pergunta simples da diretoria. E o erro mais comum que nós estamos vendo nesses projetos de inteligência competitiva é que o profissional pede para a inteligência artificial gerar uma análise de mercado e ele acaba entregando o resultado para a gestão, para a liderança, para a diretoria, exatamente como a inteligência artificial, ou seja, como uma máquina apresentou, sem questionar, sem checar, sem contextualizar. E aí o que acontece? O problema não é a inteligência artificial, é a ausência de processo. Ou seja, a inteligência artificial não tem como avaliar o contexto atual da sua empresa, a dinâmica do seu mercado, as movimentações reais dos seus concorrentes. Ou seja, ela trabalha com dados históricos e padrões. E quando não tem dados suficientes, ela preenche a lacuna com confiança, mesmo que a resposta seja incorreta. E isso a gente tem que tomar muita atenção, né, Passos? A própria IA avisa isso. Se você perguntar diretamente para qualquer modelo de linguagem, ela vai te dizer: eu sou uma IA e posso cometer erros. Por favor, verifique as suas respostas. Ela fala com segurança sobre coisas que às vezes simplesmente inventou. E o mais importante, ela não sabe o que é estratégico para o seu negócio. É só você que sabe. E por isso as consequências do que nós estamos falando são muito sérias, porque uma análise com dado errado, apresentada para a diretoria, para a sua liderança, não é só um erro técnico, é uma decisão que pode ser tomada na direção errada. É a verba, é o investimento, é o orçamento alocado no lugar errado. E é a oportunidade que passa sem ser vista e o risco que não foi identificado. Portanto, a inteligência artificial não é a máquina que vai arcar com esse custo, com essa despesa, com esse investimento mal realizado. É você, para a sua carreira, com problemas, e para a empresa, perdendo mercado e dinheiro. Exato. E a chave está em entender o que a IA faz bem, né, Passos? E o que ela não consegue fazer e que você precisa. Ela é um agente que ela te dá um apoio, mas ela não faz o teu trabalho. Quando você usa a IA dentro dessa lógica, ela se torna uma ferramenta muito poderosa para o analista de mercado, que ele já tem isso à disposição. Mas você não pode ignorar essa lógica. Ela se torna uma fonte de risco disfarçada de eficiência se você não souber tratar ela da forma correta. E agora o que nós queremos é te dar algumas dicas, embora você já possa ter escutado, mas a gente quer te fazer pensar melhor sobre esse assunto. Então, a primeira é a seguinte: delegue para a inteligência artificial o que é volumoso, ou seja, o que é volume, o que é repetitivo. Ela tem uma extraordinária capacidade de processar grandes volumes de dados em segundos. Ela pode sintetizar relatórios longos, monitoramentos de palavras-chave, organização de dados brutos, geração de um primeiro rascunho de briefing, tudo isso inteligência artificial, ou seja, a máquina pode fazer bem e rápido. Isso libera o seu tempo para o que realmente exige julgamento analítico. E uma regra de ouro para isso, né, é sempre checar. Não delegar essa etapa para IA. Nunca use um dado que ela gerou sem rastrear a fonte original. Isso é básico de um processo de inteligência estratégica. Tu precisa saber a base original para entender se realmente aquela fonte é fidedigna, né? É correta esse dado. Se ela cita um estudo, você precisa localizar esse estudo. Se ela cita um número, você precisa confirmar essa fonte primária, né? Parece trabalhoso, mas é muito menos trabalhoso do que apresentar um dado errado para a diretoria e ter que explicar depois da onde veio. A segunda dica é sobre a pergunta. Essa é uma tarefa que continua sendo humana, sendo de nós analistas especialistas nessa área de inteligência com dados. A inteligência artificial analisa o que você pede,
Mas descobrir qual é a pergunta certa para o seu mercado, para o seu momento, para uma decisão específica, isso é entendimento de negócio que só você tem e não a máquina. E entendimento de negócio se constrói com experiência, com contexto e capacidade de observação. E é bom lembrar, a inteligência artificial não tem nada disso, nenhum desses três que eu acabei de mencionar. E o ponto 3 passos é use a inteligência artificial para ampliar, não para concluir. Ela é um excelente para te mostrar novos caminhos, te fazer questionamentos, para como disse o passo, sintetizar uma quantidade grande de informações que tu não teria tempo para fazer isso sozinho, para gerar hipóteses, né, que você vai testar depois com rigor, mas a conclusão é sua. O Passos repetiu isso, né, a recomendação é sua e a responsabilidade pela decisão também. A gente não pode terceirizar essa etapa que é a análise. E é por isso que a gente sempre está ressaltando e principalmente enfatizando esse ponto. Use a inteligência artificial para ampliar, não para concluir. Isso é diferente exatamente do que muitos têm feito, né? Utilizado as próprias informações, os próximos dados, literalmente para apresentar dentro da empresa. E isso pode conduzir as pessoas a erro. E agora a gente quer fazer uma pergunta para vocês. Vocês já usaram a IA em alguma análise de mercado? O que funcionou nessa prática? O que te surpreendeu positivamente e negativamente? Peço que vocês respondam aqui nos comentários. E a sua experiência real vale muito, muito mais do que qualquer teoria. E ela pode ajudar outros analistas e empresários que estão passando pelo mesmo processo. E talvez os seus comentários vão ajudar essas outras equipes. Então, pessoal, se esse episódio fez sentido para você, compartilha com quem está tentando usar a inteligência artificial no trabalho de inteligência, porque esse é exatamente o tipo de conversa que precisa acontecer mais vezes e que raramente acontece com esse nível de profundidade. Por isso, esse foi o primeiro Ideias Movem Empresas com a Cláudia Prantz e o Alfredo Passos, e fica as despedidas da Cláudia. Obrigada, obrigada quem acompanhou o nosso primeiro episódio e a gente espera vocês para o próximo episódio que vai seguir na sequência, falando também do uso da inteligência artificial no processo de inteligência. Até o próximo episódio.